Guerra nem aqui nem na China. Diga para o senhor, você está em guerra, meu irmão. Agora melhorou. Agora melhorou. 1 Samuel, capítulo 30. Amanhã no Pão de Açúcar nós vamos ler o Salmo 91, vamos tocar o chofar, vamos fazer atos proféticos, vamos evangelizar os turistas, principalmente os franceses. Quando a gente subiu o Pico da Tijuca, tinha duas turminhas lá, né, Sônia? Tinha um de franceses e um de americanos. Foi muito legal. Eu fiz questão de falar para eles que o Brasil não é o país do carnaval e do futebol, é o país do evangelho do Senhor Jesus. Amém? Ai! Falei para você que não era 35? É R$62 para subir o Pão de Açúcar. Gessimar, eu acho que eu vou fazer um ato profético solitário amanhã. Nós temos a opção de mudar o dia, não precisa ser exatamente amanhã. Nós podemos ir um dia de semana que de repente é mais barato. Não sei se feriado é mais caro. Mas nós podemos mudar o dia. Mas aí entra o pessoal que trabalha, né? As pessoas trabalham e tal. Tem essa questão também. Bom, eu vou manter contato com o pessoal. Hoje à noite ainda eu mando Fica atento no Face, tá? Vou mandar um recado aí. 1 Samuel, capítulo 30. Ô, Bartelli, aí na internet tem um sitezinho chamado Bíblia na Linguagem de Hoje. Se você puder entrar aí eu queria que o texto agora fosse colocado na linguagem de hoje. 1 Samuel, capítulo 30. Quantos acharam? Diga amém. 2 dias depois, Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, a sua cidade. Enquanto ele havia estado fora, os amalequitas tinham invadido o sul da terra de Judá e atacado a Ziclag. Eles queimaram a cidade e prenderam todas as mulheres. Não mataram ninguém, mas foram embora e levaram todos como prisioneiros. Quando Davi e os seus homens chegaram, viram que a cidade tinha sido queimada e que suas mulheres, os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados embora. Então Davi e os seus homens começaram a chorar e choraram até ficarem sem forças. As 2 mulheres de Davi, Ainoã e Jezreel, e Abigail, viúva de Nabal, da cidade de Carmelo, também haviam sido levadas. Davi ficou então numa situação muito difícil, pois os seus homens estavam tão amargurados por ficarem sem os seus filhos, que falavam até em matá-lo a pedradas. Mas o Senhor, seu Deus, lhe deu coragem. E ele lhe disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga aqui o manto sacerdotal para que possamos consultar a Deus. E Abiatar trouxe. Então Davi perguntou a Deus, o Senhor: devo ir atrás desses invasores? Conseguirei pegá-los? Deus respondeu: vá atrás deles, você os pegará e libertará os prisioneiros. Então Davi e os seus 600 homens saíram, e quando chegaram ao ribeirão de Besor, alguns deles ficaram ali. Davi continuou o seu caminho com 400 homens. Os outros 200 estavam cansados demais para atravessar o ribeirão e por isso ficaram para trás. Os homens de Davi acharam no campo um rapaz egípcio e o levaram a Davi. Deram ao rapaz comida, água, figos secos e 2 cachos de passas. Ele havia ficado 3 dias e 3 noites sem comer nem beber. Mas depois de comer, as suas forças voltaram. Então Davi perguntou: quem é o seu dono? De onde você é? Eu sou egípcio e sou escravo de um amalequita, respondeu ele. O meu dono me deixou aqui há 3 dias porque fiquei doente. Nós invadimos a terra dos Queretitas, a região sul de Judá, e o território do grupo de famílias de Caleb, queimamos a cidade de Ziclag. Então Davi lhe perguntou: você pode me levar até onde os amalequitas estão? Sim, respondeu ele, se o Senhor prometer em nome de Deus que não me matará, nem me entregará ao meu dono.
Então ele levou Davi. Os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo e bebendo e festejando por causa da grande quantidade de coisas que haviam tomado da terra, na terra dos filisteus e na terra de Judá. No dia seguinte, ao amanhecer, Davi os atacou e lutou até o anoitecer. E nenhum deles escapou, a não ser 400 rapazes que montaram camelos e fugiram. Davi salvou todos os que tinham sido levados como prisioneiros, incluindo as suas 2 mulheres, e trouxe de volta tudo que os amalequitas haviam tomado. Não ficou faltando nada. Davi levou de volta todos os filhos e todas as filhas dos seus homens, e todas as coisas grandes e pequenas que os amalequitas haviam tomado. Levou também todas as ovelhas e todo o gado. Então os homens de Davi levaram a ele os seus animais e disseram: estes animais são seus. Aleluia! Eu quero falar um pouquinho sobre a nossa maior guerra. Porque a nossa maior guerra não está lá fora. Veja bem a situação. Davi estava sendo perseguido por Saul. Dentro do território de Israel, que era dominado por Israel, Saul queria matar Davi. Davi, então, ele pensou que somente se saísse daquela região de domínio de Israel, do rei Saul, ele estaria livre. Então ele foi e se juntou aos filisteus. Porque ele estando em aliança com os filisteus, Saul não conseguiria alcançá-lo. Só que Davi, ele, através dessa aliança, ele mentia. Porque ele teve que mentir dizendo que estava ao lado dos filisteus, mas não estava. Por exemplo, Davi falava para os comandantes filisteus, ou para um cara chamado Aquis, nós vamos descobrir isso daqui a pouco, falou assim: olha, eu vou sair agora e vou derrotar os inimigos dos filisteus. Só que quando ele saía, escondido, ele matava os amigos dos filisteus. O que ele fazia? Ele matava todo mundo, para que ninguém fosse contar depois, que alguém sobrevivesse, que Davi estava fazendo uma coisa errada, mentindo, matando alguém que era do próprio povo filisteu. E assim ele fez muitas vezes. Então é preciso entender que Davi estava num processo de mentira. Além disso, Davi, ele reivindicou um espaço territorial para viver com seus guerreiros. E esse lugar chamava-se Ziclag. Esse lugar Ziclag não era dentro de um território pertencente a Saul, Israel, era dentro do território filisteu. E foi dado isso a Davi, um território dentro do território inimigo, para que ele pudesse morar. Então, tudo errado. Diga para o seu irmão: quando você mente, você gera maldição. Quando você omite a verdade, você gera maldição. Quando você engana pessoas, diga para o seu irmão: quando você engana pessoas, você gera maldição para a sua vida. Olha só, querido, tudo que você lança, volta para você. Se você lança mentira e engano, isso vai voltar para você. Mas eu quero dizer para você que o propósito maior de Satanás, ele quando olha para a igreja, ele sabe das suas limitações. Satanás é um inimigo que sabe até onde ele pode ir. Diferente de nós que não conhecemos limites, nós somos tão ousados às vezes, tão desequilibrados, que nós avançamos além daquilo que Deus colocou como limite para nós. Mas o diabo, ele nesse ponto é perspicaz, porque ele sabe dos limites dele. Ele sabe, por exemplo, que ele não tem poder para tocar num escolhido de Deus. Ele só pode tocar num filho se assim for permitido a ele. Ele não tem essa autoridade autônoma, né? Então ele sabe, por exemplo, que para derrotar um líder, para derrotar a igreja, para travar a igreja, para impedir que a igreja avance, ele sabe que vai ser impossível ele matar pessoas. Ele não pode matar pessoas, ele não tem essa autoridade, mas ele pode paralisar pessoas. Ele pode fazer com que a igreja se torne inoperante. O diabo sabe que ele não pode matar
os cabeças das casas, os sacerdotes, os profetas, mas ele pode paralisar esses profetas. E eu digo a você, o que tem de profeta, sacerdote, familiar, paralisado por aí é uma coisa. Você não vê ninguém morrendo. Você não vê nenhum pastor, nenhum líder ou nenhum sacerdote de uma casa morto. Isso é muito difícil. Morte natural, como qualquer um morre. Mas você não vê alguém morto pelo diabo, mas você vê muitos que estão completamente inoperantes. E o diabo sabe das estratégias para paralisar um profeta, um homem de Deus, um líder. O que o diabo percebe? Ele percebe a situação. Você sabe que o diabo mapeia a nossa vida. O diabo ele faz mapeamento. Quando nós mapeamos o inimigo, assim como nós mapeamos, no mundo espiritual o diabo nos mapeia. E o diabo mapeou a vida de Davi. Ele mapeou a situação daquele povo. E ele percebeu, primeira coisa, se quer começar a anotar. Primeiro, os homens estavam fora. A gente lê no texto, se você voltar aí no início, vai ver que enquanto os homens estavam fora, os inimigos invadiram aquela cidade e fizeram um estrago. Então, primeira coisa, os homens estavam fora. E o que é um homem estar fora? O que é um pai que está fora? O que é um marido que está fora? Nós, trazendo para a linguagem de hoje, nós entendemos que um pai que está fora é um pai ausente. Gente, vamos acordar. Onde estão os pais que não estão presentes em tudo aquilo que acontece com os filhos? Eu não quero saber se você estava guerreando a favor do exército de Deus. Eu até admiro. Quero até falar para o pessoal que está em casa aí me assistindo. Muito legal, você está envolvido com a obra de Deus. Nós estamos, por exemplo, numa semana de guerra. Nós estamos vivendo um tempo onde a igreja está saindo para confrontar o inimigo. E nós temos que sair, mas nós não podemos esquecer que junto com essa guerra que está lá fora, junto com a conquista da sua cidade aí, que você está vivendo, junto com a conquista de uma nação, junto com a conquista de um bairro, junto com a conquista de uma rua, está a sua família envolvida nisso. E você não pode entrar num desequilíbrio de sair para fora, como Davi fez com os seus soldados, com os homens que saíram para fora e largaram as suas famílias, eu não sei, pensando como elas seriam protegidas ou guardadas. Eu não sei como é que um pastor, um líder, um homem, sai para a batalha espiritual e deixa os seus filhos com os seus problemas de estudo, com os seus problemas de puberdade, com os seus problemas de relacionamento, e acham o quê? Que vai aparecer um anjo pedagogo para ensinar educação sexual para os filhos? Ou que um anjo psicólogo vai aparecer para ensinar o seu filho a ter relacionamento com outras crianças? Claro que não, isso é função do pai. O pai tem que estar presente em todas as situações que o filho passa. Porque se o pai não estiver presente, o diabo vai mapear isso. O diabo vai perceber que o pai está ausente, que o pai está fora. Ele percebe isso, e muitas casas de líderes têm sido invadidas pelo diabo, têm sido destruídas. Filhos de líderes conhecidos, líderes ungidos, líderes que têm uma alta capacidade de guerra, de conquista de nações, de cidades, de estados, de bairros, mas que são fracassos dentro da sua casa, não conseguem ter 10 minutos de conversa com os seus filhos, estão tão envolvidos com a guerra de Deus, que não conseguem ministrar, estando presentes para os seus filhos. Primeira coisa, estavam fora. Pais não podem estar fora, pais têm que participar, presentes em tudo. Então, seu filho tem formatura, seu filho tem um aniversário, seu filho tem uma necessidade, o seu filho pode estar dormindo todos os dias com uma crise emocional e você nem sabe disso. Você está tão preocupado com os inimigos de fora, que você não consegue enxergar que o diabo já entrou na tua casa.
e já está fazendo um estrago. Marido ausente. Os maridos estavam fora. Marido ausente, marido que não se preocupa com os sentimentos das esposas. Maridos que não têm atenção ao que a esposa está sentindo. Maridos que não têm sensibilidade para conversar, para abrir diálogo. As mulheres são diferentes dos homens. Os homens são mais líderes, frios, veem as coisas de uma visão mais ampla. Se eu estou aqui pregando, eu vejo a igreja como um todo. Eu, como homem, eu tenho uma característica, eu não vejo detalhes, eu vejo a cabeça de todos vocês. E eu fico impressionado quando as mulheres pregam, elas focam num detalhe. Eu chamo a atenção da Gessimar, chamo a atenção das irmãs, que elas começam a pregar para uma pessoa, ela fica assim, ó, falando. Não, porque não sei o que, não sei o que, e não sei o que, não sei o que. Tem 200 pessoas, mas elas olham para uma pessoa. Não fica constrangedor, Flávio, ficar olhando para você assim o tempo todo? As mulheres são detalhistas. E nós, homens, somos mais abrangentes. Então, nós precisamos parar para ouvir as mulheres, porque nós vamos perceber detalhes que nós jamais perceberíamos na nossa liderança hereditária, espiritual, que recebemos da parte de Deus, que temos um chamado para ver a coisa como um todo. Os homens estavam fora. E olha que Davi não tinha uma só mulher não, hein? Com uma mulher já é difícil, né, meu irmão? Imagine 3 mulheres para perceber os sentimentos. Naquela época podia. Davi podia ter quantas mulheres ele quisesse, só não podia ter a dos outros. Como foi o caso de Batseba. Mas ele podia... Então você imagina 3 mulheres para ouvir. Eu acho que Davi até gostava de estar na guerra. Para ficar lá com 3 mulheres, eu prefiro ficar na guerra, né? Claro que não. Davi não tinha ainda experiência. Por isso, queridos, entendam. Uma coisa é a unção, outra coisa é o chamado, outra coisa é estar preparado para cumprir aquele chamado. Vocês pensam que tudo se resolveu quando Davi foi chamado e ungido lá na casa de Jessé? Claro que não. Samuel apareceu lá, veio Davi, ungiu o cara e tal. Ali não acabou, ali começou o processo de treinamento. E Davi aqui estava em treinamento. Ele estava aprendendo que existem certos princípios de batalha espiritual. Como, por exemplo, jamais deixar a mulher e os filhos sozinhos. Jamais deixar ir para a guerra e deixá-los sem ministração. Jamais partir para uma conquista fora e descobrir a sua casa. Para o diabo, o bem mais precioso de um guerreiro é a sua família. Entendam, queridos? Para o diabo, o bem mais precioso que um homem possui é a sua família. É a bandeira do inimigo. Não tem um negócio aí na guerra que quando o inimigo toma a bandeira é porque conquistou o território, não é assim? Quantos brincaram daquele joguinho combate? Não tinha um joguinho combate? Aí você tinha soldado, cabo armeiro, não é isso? Sargento, tenente, capitão. Quando é que você ganhava o jogo? Quando tomava bandeira. Agora eu pergunto a você, quando é que o diabo ganha o jogo na tua vida? Qual é a tua bandeira? A bandeira é a família. A hora que o diabo tocar na tua família, ele conquistou tudo. Nós ficamos muito iludidos com guerra espiritual. Nós evangelizamos, nós ganhamos 30 mil, nós fizemos atos proféticos. O que adianta você ganhar tudo e você perde a sua família? A Bíblia fala que aquele que não cuida dos seus, principalmente os da própria casa, negou a fé. Cara, isso é muito sério. Se você não cuida da tua família, você está negando Jesus Cristo. E tem mais, Jesus falou que aquele que negar a ele, ele vai negar. E ele fala pior ainda, ele fala que é pior do que o incrédulo. Que vergonha para nós, homens e pais. Que vergonha maior para nós, homens, pais, que somos líderes. Que temos que muitas vezes nos deparar com a realidade que os filhos das trevas
são mais prudentes que os filhos da luz, quando, por exemplo, jamais vão trocar a família por dinheiro, por fama, por status, por qualquer coisa. E nós, os bambambães, os que nos achamos, estamos partindo para a conquista, estamos esquecendo que na nossa retaguarda tem uma mulher e tem filhos e que precisam ser cobertos. Amém, queridos? Quantos homens, pais nós temos aqui? Você que é pai? Levante sua mão bem alto, que é pai. Pai e maridos também agora. Maridos também, levante sua mão. Pai e marido. Atenção, querido. Atenção. Quando você sair para fora. Atenção quando for para a guerra. Atenção com excesso de trabalho. Atenção quando você fala assim, olha, existe uma família na sua retaguarda. E você tem que zelar para que eles estejam cobertos, assistidos, ungidos. Amém, queridos? Uma coisa interessante, segundo ponto. Entraram por Judá. Por que eles entraram pelo sul? Porque Judá significa louvor. Você sabe qual é? Porque a Bíblia fala assim, entrai por suas portas com ações de graça e nos seus atos com hinos de louvor. Amém. Então, o louvor é uma porta. Parece que a adoração, ela é um ministério sacerdotal que você invade a presença de Deus. É através da adoração que nós entramos na presença de Deus. Quer dizer, quando nós começamos a adorar, nós assim entramos no santuário, no Santo dos Santos. E quando não há adoração, não há porta para o Santo dos Santos. E outra porta se abre, a porta para o inimigo. Uma casa que não adora, uma casa que não tem um secreto de adoração, uma casa que deixa Judá descoberto, uma casa que deixa o louvor descoberto, uma casa que não se preocupa em levantar um altar de adoração dentro de si, é uma casa sujeita a um ataque de Satanás. Como? Como que nós podemos ser cristãos? Como que nós podemos ter o nome de cristãos, carregar esse nome dentro de nós? Como que nós podemos nos dizer evangélicos que tememos ao Senhor e não conseguimos nem uma vez por dia levantar um ato de ação de graças? Como que nós podemos desafiar inimigos? Não estou falando agora só para homens, mas para as mulheres também. Como que uma casa não levanta um altar de adoração? Não precisa você saber tocar um instrumento musical. Hoje você tem CD, pendrive, iPod, tem um montão de coisa. Bota um fone de ouvido, bota uma musiquinha. O pessoal aqui do trabalho, aqui da obra, eu chego aqui, está com um radinho lá, com um pendrive. É um sonzinho chato pra caramba, mas está lá em adoração. Onde você for, você não pode descobrir Judá. Você não pode descobrir a adoração. Porque se você ficar com a adoração descoberta, você abre uma porta ao inimigo. Porque foi pelo sul que o inimigo entrou. E o sul é a adoração, é Judá, é a tribo de Judá. Olha para o seu irmão, levanta a sua mão e profetiza sobre ele. Agora, levanta a sua mão e fala assim, eu profetizo que a adoração será uma coluna na tua casa. E Satanás não conseguirá entrar na sua casa, porque na sua casa terá um altar de adoração. Eu decreto isso agora. Eu profetizo isso, em nome de Jesus. Dê um aplauso ao Senhor, aleluia. Agora Deus me falou uma coisa, hoje, e eu fiquei assim impressionado com o que Deus me falou. Deus falou assim comigo, um filho ou uma esposa morta não vale tanto para o diabo como um filho ou uma esposa presa, aprisionado. Eu falei, Senhor, faz o seguinte, Senhor, eu sou meio limitado. Fala de novo, desenha para mim, porque eu tenho problema nessa área. E Deus começou a falar comigo, de que vale um filho morto para o diabo? Se nós temos filhos no Senhor, e eles estão salvos,
e Deus levá-los, amém. Estarão com o Senhor, vamos chorar, prantear, ter saudade, amém. Se uma esposa falece, se o marido falece no Senhor. A morte dos seus santos é preciosa para Deus, não é isso da palavra? É preciosa ao Senhor a morte dos seus santos. Mas o problema é que o diabo não quer matar esposa nem filho. Porque para o diabo não interessa filhos e esposas mortos. Porque vão para o Senhor. O que o diabo quer é levar prisioneiro. E aí é que está, eles entraram em Ziclag, e eles podiam ter matado todo mundo. Não tinha homem, não tinha sacerdote, não tinha profeta, não tinha proteção nenhuma. Eles podiam ter passado todo mundo ao fio da espada. Meu querido pai, meu querido marido, o diabo podia ter matado tua mulher, o diabo já podia ter matado teus filhos, mas ele não quer matar e não pode matar. O que ele quer fazer é aprisioná-los, porque você sabe o que a palavra de Deus disse nesse texto que nós lemos? Que quando os homens chegaram em Ziclag e viram que as mulheres e filhos e filhas tinham sido levados, eles choraram amargamente. Eles ficaram tão amargurados, ficaram tão feridos, ficaram tão sentidos, e eles pensaram até em apedrejar Davi. O diabo sabe que quando um filho é levado prisioneiro, isso mexe com o líder. A não ser que o líder seja muito cara de pau. E olha, tem muito líder cara de pau nesse Brasil afora, que não zela pela família, que não põe a família em primeiro lugar, que não cobre a família, mas no púlpito é uma bênção. Mas se você for ver nas entrelinhas lá como é que está a casa, o filho está sequestrado, a filha está sequestrada, a mulher já está sequestrada há muitos anos. Mas ele tem que ser um guerreiro, ele tem que ir para frente, ele tem que ir para a obra, ele tem que ir para fora. Mas existem uns que não são caras de pau. Eu sou um desses. Eu não entendo como é que eu conseguiria estar aqui nesse púlpito hoje, ministrando para vocês, como pastor, com minha filha sequestrada pelo mundo. Onde é que está a sua filha, pastor? Ah, minha filha está desviada, está aí, andando aí na prostituição, está andando... Como? Como que eu vou ficar normal? Como que eu não vou ficar amargurado? Como que eu não vou ficar ferido? É claro que eu vou ficar ferido se sou uma pessoa normal. Como que eu vou ser um pastor abençoado se a minha esposa não tem vontade de vir à igreja? Se a minha esposa não tem nem ministério? Ela não recebe nem a unção que eu tenho? Como existe isso? Me responde uma coisa, pastores que estão me vendo pela imagem. Como é que pode um pastor ser um pastor de uma igreja e a esposa ter um ministério de esposa de pastor? Oi, minha irmã, paz do Senhor, tudo bem? Ah, eu sou a esposa do pastor. Qual é o seu ministério? Esposa de pastor. O que a senhora faz? Não, eu não sei, eu sou a esposa do pastor. Às vezes eu faço uma recepção na igreja, lavo um banheiro, às vezes eu vejo se a decoração está bonitinha. Eu sou meio pau para toda a obra. Eu sou auxiliar do meu marido. Eu não entendo essas coisas. A esposa está sequestrada, o diabo conseguiu paralisar aquela mulher. Aquela mulher não é esposa de pastor, ela é pastora, ela é apóstola, ela é profeta, ela é evangelista, ela é mestre. Ela não pode estar rebaixada a uma situação de auxiliar. Os pastores têm que ver a sua família integralmente. Queridos, eu tenho que olhar para minhas filhas. Eu tenho que olhar para minha esposa, eu tenho que olhar para os meus genros e ver que Deus está movendo a vida deles. Porque se eu não ver Deus movendo na vida deles, tem que acender uma luzinha em mim. E eu não posso ser a mesma pessoa se a minha família não está em ordem. Como é que eu vou estar feliz da vida ministrando se a minha família está aprisionada? O diabo vai aprisionar. Por quê? Porque quando o diabo tem a esposa e os filhos de um líder, ele tem um trunfo nas mãos. Sim ou não? Você vai conversar com pastores hoje? No carnaval agora eu vou para Palmas. Ministrar cura interior para os homens. Não tem jeito. Vamos ter o primeiro dia, aleluia, daqui a pouco você vai começar a ver líderes que vão começar a falar. Eu sou um homem de Deus, derroto um exército de inimigos, eu prego que os bancos começam a flutuar.
as pessoas são arrebatadas, anjos começam a voar. Mas tá bom, pastor, isso é tremendo. E como é que está seu filho? Meu filho, pastor. Eu já sei que eu vou ouvir isso. Meu filho está aprisionado no arraial do inimigo. Minha filha foi levada. Por quê? Porque eu estive fora. E enquanto eu estive fora, o inimigo entrou. Então, queridos, o diabo não vai matar seu filho. O diabo vai tentar aprisioná-lo. Amém? E o que o diabo quer com isso? Por que o diabo aprisiona um filho? Por que tantos filhos de pastores estão desviados? Por que tantos filhos de líderes decidiram fazer opção pela homossexualidade? Por quê? Porque o diabo vê a igreja. Qual é o princípio espiritual de guerra? Se você quer derrotar as ovelhas, o que você faz? Se você quer dispersar as ovelhas, fere o pastor. A Bíblia fala, fere o pastor e as ovelhas dispersarão. Qual é o propósito de Satanás quando ele sequestra a esposa e filhos? Ferir o líder. Porque ele ferindo o líder, ele fere a igreja. Como que ele fere esse líder? Porque a Bíblia fala, nesse texto que nós lemos, que os homens de Davi, quando chegaram na cidade, viram tudo queimado. Eu não vou entrar nem na questão de Ziclag queimada, que é uma família queimada, isso é outra coisa, não vai dar tempo. Mas tem muitas casas queimadas. Estão em ruínas. Eu não vou entrar nesse mérito agora. Mas eu quero falar que a Bíblia diz que esses homens ficaram desesperados. O que é desesperado para você? O que é uma pessoa desesperada? Já viram uma mãe que perde o filho numa praia? Você vê a afeição daquela mãe. Nós cariocas frequentamos praia, já vi isso muitas vezes. A pessoa entra num desespero. A pessoa fica cega, fica desesperada, fica completamente fora de si. Esse desespero, quando eles viram que as mulheres e os filhos e as filhas não estavam lá, eles tiveram uma tremenda baixa autoestima, porque eles começaram a se sentir culpados, ficaram amargurados, ficaram tristes, porque eles estavam vindo de uma batalha, eles estavam cansados. Olha o que o diabo faz. O diabo junta o cansaço físico do cara que trabalha, já pega no pesado todo dia para sustentar a família. Fisicamente as pessoas estão cansadas, trabalham. Aí chega em casa, não vê a família, filho desviado, mulher entristecida, insatisfeita. Então começa a vir um abalo emocional. Queridos, prestem atenção, o diabo tem trabalhado muito na emoção das pessoas. Uma pessoa abalada emocionalmente não consegue fazer nada. Como é que uma pessoa desesperada, se sentindo culpada, com baixa autoestima, cansada fisicamente, vai liderar alguma coisa? Como é que um pai cansado, com baixa autoestima, se sentindo culpado, vai ser um pai eficiente? Como é que um marido que se sente culpado, um marido que se sente rejeitado, em desespero, desesperado, vai ser um marido eficiente? Satanás tem conseguido derrubar famílias, derrubando líderes homens, através de um abalo emocional. As pessoas começam a adorar o Senhor, não têm as emoções saudáveis para entrar na presença de Deus. Você começa a adorar e a tua cabeça começa a girar. Olha como Satanás conseguiu abalar as emoções daqueles homens de guerra. Cara, aqueles homens eram os valentes de Davi. Era um exército poderosíssimo. Satanás não brincou com a parte física. Satanás veio tocar naquilo que eles mais tinham consideração, no bem mais precioso deles, sua família. Como é que você consegue vir adorar o Senhor com seu filho com 40 graus de febre na sua casa? Todos nós, pais, sabemos que quando um filho adoece, aquilo mexe com a gente. Nós oramos, intercedemos, repreendemos. Nós não conseguimos ficar normais com um filho doente.
Como que nós vamos manifestar uma normalidade emocional se nossas esposas estão doentes, machucadas, feridas? Não tem como. Pode anotar aí, querido: cansaço físico, estresse, culpa e baixa autoestima. É o quarteto satânico para derrubar líderes, homens de Deus. Cansaço físico, estresse, culpa e baixa autoestima. Alguém tem que ser culpado por essa desgraça. Levaram nossos filhos, levaram nossas esposas. Nossos filhos estão no mundo, nossas esposas estão chateadas. Davi é culpado, vamos apedrejá-lo. O abalo emocional é tão grande que você começa a achar um líder para culpar. E você culpa o pastor, e você culpa a igreja, e você culpa a visão, e você culpa isso, e você culpa aquilo. Mas por que você tem esse desequilíbrio? Porque você está abalado. Você não consegue pensar direito, você não tem calma, você está completamente desprotegido, despreparado, abalado, para você pensar, para você agir de forma correta. Por isso que eu creio em tempos sabáticos. Eu creio em férias. Esse ano eu não pude tirar férias. E eu estou sentindo falta de férias. As férias são importantes para você ter um tempo com a sua família, para você desligar um pouco, sabe? Desligar o motor um pouquinho para ele esfriar. É guerra o ano todo. Nós somos uma igreja guerreira, então nós guerreamos, intercessão direto. Nós não somos uma igreja religiosa que vem aqui, tem um ritual na mão, tem lá uma liturgia, você lê aquilo, faz aquilo. Não, nós somos uma igreja que estamos sempre buscando o novo de Deus. Todo domingo tem que acontecer uma coisa nova. Então, o estado de intercessão se mobiliza. Os profetas se mobilizam e faz vigília. E faz agora, nós começamos quarta-feira passada, a primeira quarta-feira das 21, que nós vamos ficar aqui atrás, tocando o chofar, lendo o Salmo 91. Não é mais agora para fechar o inferno, é para comprar o território. Para quê? Para que nós queremos comprar esse lugar aqui atrás? Para botarmos lá um beliche, um ar-condicionado? Não, para colocarmos um galpão de intercessão. Você imagina um lugar de intercessão 24 horas? Madureira tem um monte, atrás da Comade, que lá é aberto 24 horas. E vai vir gente de todas as denominações, pentecostais, tradicionais, neopentecostais, endemoniados, cegos, surdos, vão subir um monte e vão descer convertidos. Estamos em guerra. Precisamos olhar para a nossa casa, justamente para que não tenhamos esse estresse doido, que faça com que a gente perca o equilíbrio emocional. Mas o que Davi faz? Quando está esse tumulto, você imagina o líder, os homens amargurados, chorando, desesperados, querendo apedrejar Davi, não tem mulher, porque eles não sabiam o que tinha acontecido, o que se passava na cabeça daqueles homens? Estão estuprando nossas esposas, estão estuprando nossas filhas. Estão estuprando nossos filhos. Os homens ficaram doidos. Eles sabiam o que o inimigo pode fazer. E Davi, então, quando ele vê a situação, ele manda fazer o quê? Manda buscar o meu manto de sacerdote. Eu preciso ouvir a Deus. Porque Davi, quando decidiu ir para o meio dos filisteus, ele não consultou a Deus. Quando Davi fez acordo com os filisteus, ele não consultou a Deus. Mas quando Davi viu a sua família ser tocada, rapidinho foi para o joelho. E você é o gostosão, você é o bambambam, até o teu filho ter 42 de febre, tu fica um pintinho, fica macio que só. Você é o bambambam,
até o teu contra-cheque veio com dinheiro errado, não veio o valor que você esperava que viesse. E aí você rapidinho começa o quebrantamento. E começa logo a buscar o Senhor para saber onde é que você está errando, qual foi a decisão que você tomou. Aí vem o primeiro anjo da informação. Senhor, eu recebi metade que eu ia receber. Aí Deus manda um anjo, dízimo atrasado. Primeira informação. Aí vem outro anjo, administrou errado, comprou o que não podia ter comprado. Está gastando acima do que você ganha. Aí vem o pior anjo de todos, não estudou. Esse é o pior. Está reclamando de quê? Não estudou? Não se preparou? Agora você quer o quê? Você quer comprar uma coisa que só quem estuda é que compra. Ou rouba, né? Aí você tem que decidir o que é melhor para você. Por isso que tem gente que está estudando. Tem gente com 40, 50 anos que está estudando. Por quê? Porque está se preparando. Aí vai juntar o estudo e a preparação com uma excelente administração e com princípios espirituais. Aí, meu filho, não tem como. Você vai prosperar. Você estudou, se preparou, é fiel em dízimos, ofertas e primícias e administra bem, só compra aquilo que você pode comprar, então não tem para onde correr. Vai sobrar dinheiro na tua conta, querido. Há quanto tempo você não pega o manto sacerdotal? Querido papai, querido mamãe, querido líder que está me ouvindo aí pela internet, há quanto tempo você não pega o manto sacerdotal? Jonas, dá um close aqui em mim. Líder, há quanto tempo você não pega o manto sacerdotal? Que vergonha, né? Pode tirar o close. O cara está cansado, estressado, culpado. Você está prestes... Olha, você é marido e pai. Deus falou isso comigo. O diabo vem com estresse. O diabo vem com culpa. O diabo vem com cansaço. Sabe para quê? Para sequestrar a tua família. Eu quero falar uma coisa. Você, meu amigo, pai, marido, que está cansado, estressado, culpado, você está prestes a ter a tua família sequestrada. Não será novidade se daqui a pouco você vier pedir oração, porque o seu filho começou a andar com companhias erradas. Não será novidade se você vier pedir oração, porque a sua filha, em vez de querer ir à igreja adorar, começou a querer ir para baile, começou a querer ir para balada, essas coisas. Quantas esposas de líderes estão no mundo? Quantos maridos estão no mundo? Quantos filhos e filhas de líderes estão no mundo? Você é um guerreiro do reino, mas esqueceu de priorizar a tua família. Como que Davi vai para uma guerra e deixa uma cidade inteira sem proteção? Que missão é essa? Que guerra é essa? Que obra é essa que nós estamos fazendo? Que chamado é esse que nós líderes temos para largar uma família, ir para a conquista de um território, ir para um evangelismo, ir para uma vigília, ir para um trabalho de conquista de não sei o quê, ir para uma reunião de oração? Meu Deus do céu, tem gente que fica de segunda a segunda dentro de uma igreja. Segunda é a reunião de poder da garagem da irmã fulana. Terça é a terça do poder da irmã fulana que os odres flutuam. Quarta é o dia da vitória de não sei o quê. Meu Deus, todos os dias tem uma igreja para ir, todos os dias tem uma reunião de oração poderosa para ir. Se tiver de tarde o cara vai, se tiver de manhã o cara vai. Não é possível que você fique 24 horas envolvidas com o reino, com a igreja, com a obra de Deus, e você esqueça que tem uma cidade em casa.
Os caras que ficam todo dia indo a uma igreja, não tem mulher não, cara? Tem uma coisa para fazer não, assim, outras coisas para fazer? Tudo bem, orar é importante, mas outras coisas também são, né? É assim. Não é? É ou não é verdade? E aí, irmã? Aí o diabo liga. O diabo é assim, vai falar irmão. O diabo vai falar irmão. Ele vai ligar. Ô, fulaninha, teu marido está aí? Não. Onde é que ele está? Ah, ele está na reunião de oração. Aí no dia seguinte o diabo liga de novo. Irmãzinha. Irmãzinha não. O diabo não fala irmãzinha. Fulaninha, teu marido está aí? Não. Ele foi para a consagração. Aí liga de novo no dia seguinte. Fulaninha, cadê teu marido? Ah, ele está agora num jejum sobrenatural no monte para a conquista da cidade do Rio de Janeiro. O diabo assim, o terreno está aberto. As portas estão abertas para que eu vá lá e sequestre a família dele. Porque eles estão fora. Davi estava infiltrado no inimigo. Sabia que Davi era um X9, cara. Assim, deixa eu falar uma coisa para vocês. Entendem o que eu vou falar? Não se escandalize que eu vou falar. Nós temos que desmitificar um pouquinho, desmitificar os personagens bíblicos. Nós temos que entender que Davi, Paulo, Pedro, eram homens como nós. E a principal coisa que nós temos que aprender é que todos eles estavam em processo de aprendizado. Porque se nós começarmos a mitificar esses caras, nós vamos começar a ser hipócritas, vamos querer ter um comportamento padrão, quando eles mesmos não viviam esse comportamento padrão. Davi fez tudo errado, cara. Davi mentiu. Davi entrou como X9 no terreno do inimigo. Mentiu. Você sabe de uma coisa? Que Davi tinha um amigo lá dentro, entre aspas, e chamava-se Aquis, o nome dele. Está lá, você pode estudar esse texto, 1 Samuel 30, o nome desse cara aqui. Só que ele não era governador. Aquis era um cara importante lá, mas ele não era governador. Quando os caras vieram conversar com esse cara chamado Aquis, falaram assim, vem cá, o que esse Davi está fazendo aqui no nosso meio? Aí o cara, não, ele está do nosso lado. Ele é judeu. Os governadores, você vai ver isso lá no texto. Ele é judeu. Não, mas ele é gente boa. Mas ele é judeu. Ele é israelita. E os israelitas são nossos inimigos. O que esse cara está fazendo aqui? Não, está tudo bem. Aquis tentando, ele era amigo de Davi, estava tentando fazer uma boa imagem de Davi. E Davi estava mentindo para Aquis o tempo todo. Sabe, Aquis era aquele iludido, que achava que Davi era gente boa. Se bobeasse, Davi passava a espada nele, cara. E os governadores mandaram o povo de Israel embora. Falaram, vão para longe daqui, vocês vão fazer mal. E eles estavam certos. Sabe o que eu escrevi aqui? Alguém pode não se incomodar lá fora. Alguém pode não se incomodar se você não for da igreja, se você estiver desviado. Algumas pessoas podem não se incomodar com o fato de você não estar na igreja. Podem achar até bom. Né? Ou agora, né? Acabou o fanatismo. Aquela pessoa fizeram lavagem cerebral nele, mas agora ele largou um pouco esse fanatismo, agora está de volta ao reduto, está bebendo uma cervejinha com a gente sexta-feira à noite, já está dando umas cantadinhas em algumas mulheres, já está tudo, está voltando ao normal. Tem gente que acha que isso é normal, mas o diabo não acha isso normal. Querido, eu quero falar uma coisa para você. O diabo nunca vai achar normal você estar fora da igreja. E vou falar mais uma coisa para você. Você que é filho de Deus, quando vai para o mundo, o diabo tem medo de você. O que esse cara está fazendo aqui? E é por isso que muitos de vocês, quando pensam em desviar e ir para o mundo, não são bem recebidos.
Por que vocês não são bem recebidos? Porque lá não é o teu lugar. E as pessoas que estão mais altas a nível espiritual no inimigo, elas reconhecem que você é um X9 ali. Alguns podem até não maldar. Não, isso aqui estava na igreja, estava lá, mas agora caiu a ficha, ele está agora normal de novo, ficou fanático. Mas se você tiver alguém de maior patente espiritual, vai falar assim, não, está errado, não deveria estar aqui. E vou dizer mais, vai fazer mal à nossa turma. Aí você não se espanta. Aquela pessoa que estava, entre aspas, desviada, foi para o grupinho do mundão, passou um tempo nesse grupinho, mas passou um tempo, ele ganhou 3 ou 4 ou 5 para Jesus, tirou daquele mundão e trouxe para a igreja e veio junto com ele de novo. Aí o cara fala assim, não falei? Eu não falei que ele não era daqui, ele além de ter penetrado no nosso meio, ainda arrastou um dos nossos de volta para a igreja. Estão entendendo o que eu estou falando? Dê um aplauso ao Senhor, você está entendendo. Querido, filho é filho. Filho é filho. Aqui dentro da igreja, ou se você quiser desviar e ir com uma mulher para o motel, você vai ser filho lá no motel com a tua amante. E vou falar uma coisa para você. Deus vai estar junto com você, com essa amante. Porque o pai jamais abandona um filho. Mesmo quando o filho está na lama. E você vai se sentir envergonhado, porque você vai estar na lama e Deus ali pronto pegar na tua mão para te trazer de volta se você quiser. Você não é daquele meio. Você não pertence àquele meio. Você está no lugar errado. Falei alguma coisa errada? Aquele que vier a mim jamais lançarei fora, querido. Deus nunca vai te lançar fora. Você vai correr, você vai acelerar, mas Deus vai ser tua sombra, porque Ele é teu pai. E um pai verdadeiro jamais abandona um filho. Os comandantes, pode ser que uma pombagira dessa da vida, um Exu caveira, um tranca-rua, não se incomode muito se você vai para o mundo. Agora, o Principado de Madureira vai estranhar. O Principado da cidade do Rio de Janeiro vai estranhar, porque não são demônios ralés, eles são principados, e eles sabem que o teu lugar não é ali. Aquis não identificava em Davi um X9, mas os comandantes identificavam. Você vê isso no texto. Só está errado. Davi não tem que estar aqui. Aí vai chegar a pombagirazinha, vai chegar lá para o chefe dar o relatório. Essa irmãzinha aqui. Aí o governador lá do inferno, o que tem? Conseguia levar para o mundo. Quem? A irmã tal? Aquela irmãzinha da igreja, aquela da consagração, aquela que é filha de Deus. Está onde? Não, agora está junto comigo aqui no mundão. Tem uma coisa errada. Como tem uma coisa errada? Eu fiz o meu papel. Ela não é do nosso meio. Se ela está no lugar errado. Essa mulher que você pensou que trouxe para o reduto, vai ser maldição para nós. Devolve essa mulher. Filho de Deus, filha de Deus, no arraial do inimigo, é maldição para eles. Então, meu irmão, minha irmã, se você está pensando em desviar, você bota o equino ao abrigo das intempéries. Porque você vai ser maldição no arraial do inimigo, porque você é filho de Deus e você é luz. Mesmo quando você se acha trevas, você é luz. Porque você é filho de Deus. Isso é um mistério, né, queridos? Eu acho que a gente não consegue nem desviar. Eu quero desviar, não posso. Deus me larga, não largo. Larga Deus, não largo. Sai do meu pé, chulé, não saio. Por quê? Porque eu sou teu pai. E pai não abandona filho. Então, se você quiser deixar a igreja, querido, se você quiser voltar a fazer coisas erradas, agora vocês entendem, eu quero falar principalmente para os jovens, adolescentes, jovens, as moças, os rapazes, vocês têm um problema sério. Vocês têm uns hormônios fervendo dentro de vocês, e vocês muitas vezes querem fazer tudo aquilo que o mundo propõe, só que vocês são filhos e filhas de Deus, não bate. E às vezes você está lá no meio da muvuca, sabe quando você está no meio da muvuca? Onde as pessoas estão fazendo tudo aquilo de errado,
e você fala assim, tem alguma coisa errada, porque eu não estou me sentindo bem como eu acharia que me sentiria bem aqui na lama. Eu pensei que a lama fosse uma coisa que eu me sentiria bem, porque todo mundo fala que a lama é boa, né? Ah, mas vamos para a lama é boa. Você vai sair com vários menininhos, você pode fazer isso, aquilo, você pode perder a sua virgindade, você pode ver pornografia, você pode fazer isso, aquilo, fazer aquilo outro, pode rebolar no baile funk, fazer o que você quiser. Aí você vai. Aí chega lá, você fica assim, que lugar estranho, eu pensei que eu ia me divertir, eu pensei que isso era uma coisa boa, todo mundo falava isso como coisa boa, mas eu não estou me sentindo muito bem. Por quê? Porque você é filho, porque você é filha. Está no lugar errado. E não se surpreenda se o amplificador do baile funk queimar, se alguém tiver uma crise no meio do baile e você ouvir a voz de Deus assim, é você. Eu? Por quê? Porque você é maldição nesse lugar, porque você é luz. Lembra de Jonas? Lembra de Jonas? Ninguém sabia que Jonas estava naquele navio fugindo do chamado dele. Mas ele estava fugindo. Ele foi o quê? Maldição. Tiveram que jogar o cara fora. Por isso que as pessoas hoje que te convidam para ir para o mundo, viu, jovenzinhas? As mesmas que te convidam para ir para o mundo, vão te botar para fora. Porque você vai ser problema para elas. Porque você é luz. Tudo que é conquistado com mentira, virá de volta como maldição. Você vai conquistar um bem material com mentira, aquilo vai ser maldição na sua vida. Você vai conquistar um emprego com mentira. Eu me lembro que uma vez, estava me formando na faculdade, todo mundo queria entrar para a R2 da Marinha. Porque você ficava 4 anos ganhando salário de tenente, iniciando a carreira, né? Pô, aquele, viria bem, né? Um saláriozinho de tenente, 4 anos. E o meu colega da faculdade colocou a prova na minha mão, está aqui a prova. Quer entrar? Eu olhei a prova e falei, não. Não, por quê? Porque isso vai ser maldição na minha vida. Isso é mentira, isso é falcatrua. E se eu entrar nisso, isso vai trazer maldição para a minha vida. Tudo que é conquistado com mentira, virá como maldição. Ziclag era uma cidade inimiga. Ziclag estava no meio dos filisteus. O que Davi tinha que aceitar morar naquele lugar? Davi mentia descaradamente para Aquis. Mas era uma mentira descarada. Não era uma mentirinha, né? Ele era. Gente, Davi foi muito mentiroso, cara. Pode pegar a palavra, ele mentiu muito, cara. Ele foi o maior artista. E era um rei ungido. Pastor, você está falando... Peraí, pastor, para aí. Deu um nó na minha cabeça. Você está falando que um rei ungido mentia? Sim. Porque ele não tinha sido treinado ainda. Uma pessoa que é ungida e que é chamada, não quer dizer que pode exercer. Por isso que você vai ser líder auxiliar primeiro. Tem que ser treinado. Tem que ser apertado, beliscado, chutado, enforcado. Aí se você não espichar, você pode... Eu não sei o que acontece em algumas igrejas, pega um sujeito de 3 meses convertido, coloca como líder. Aí depois começa a acontecer os escândalos. Onde foi que eu errei? Onde você errou? Você colocou que ele não estava preparado. Você pensa que Davi ia assumir o trono só porque era ungido e chamado? Você é ungido, meu filho. Você é chamado, meu filho. Agora vai para o treinamento. Quantos anos? 14 anos. Aprendendo o quê? A não mentir. A fazer as coisas do modo correto. Davi era um mestre de fazer o certo da forma errada. Mas ele estava aprendendo o quê? Quando ele mandou pedir o manto, o que ele queria? Consultar, fazer o certo. Fazer o certo. Você viu o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo era um homem de Deus, cara. Ele rompeu a aliança com João Marcos. Você pensa o quê? Não, o apóstolo Paulo sabe o que faz. Sabe nada, estava aprendendo. Desmitifica Paulo. Paulo era um homem como eu, como você, que estava num processo de aprendizado, era duro, que nem um coco. Paulo era um homem extremamente duro, colérico, rígido, inflexível. E teve muitos problemas por causa desse temperamento. E um desses problemas foi João Marcos. Só porque o cara não tinha acompanhado. Você vê nessa situação aqui de Davi, que eles já tinham vindo de uma campanha de guerra. Quando eles chegaram na cidade e viram as mulheres e os filhos sequestrados, eles nem descansaram. Eles partiram, Deus mandou Davi seguir os caras, não foi? Ele foi, cansados, estressados, partiram para conquistar as suas
famílias. Agora, meu irmão, a energia que restava deles ia ser para recuperar a família. Infelizmente, nós só damos valor à nossa família quando nós estamos no final da energia. Olha só que coisa. Quando a família deveria ser o quê? A primícia. Quando a família deveria ser o melhor do nosso tempo, o melhor das nossas emoções, o melhor do nosso vigor físico, nós damos o que sobra. Como é que está a tua esposa? Não, dei o Shabat para ela. Está tudo bem. Shabat, legal. Ela tem um Shabat toda semana. E está tudo bem por isso. E tem mulher que fica satisfeita. Não, tá bom, eu tenho um Shabat, legal. Eu não entendo muito bem essas coisas. 200 homens ficaram para trás no riacho. Só 400 conseguiram avançar para conquistar as famílias, as filhas e os filhos e as esposas. E depois, quando eles conseguiram reconquistar os despojos, aquilo tinha sido roubado, os homens que avançaram não queriam repartir com os 200 que ficaram. E Davi falou, não, senhor, nós temos um princípio de unidade. Não é porque eles não foram conosco que eles não vão usufruir. Querido, que negócio é esse? A pastora Sônia está aqui, chega o irmão, ei, pastor, vamos orar? Você não veio na vigília ontem. Não trabalhou, não coma. Não é isso que Paulo fala? Quem não trabalhe, cuidado. Pode ser uma coisa paulina. Quem disse isso? Aqueles guerreiros ficaram atrás do riacho, não foram para a guerra e comeram. Nem todos que não trabalham deixarão de comer, porque Deus conhece o coração de cada um. João Marcos não vai com a gente mais. Não, porque lá atrás ele deu mole, ele não teve aliança, ele roeu a corda, ele não foi fiel, ele não ajoelhou no milho, ele não subiu os 7 montes, ele não rolou no chão, plantou bananeira, ele só fez 40 dias e não 41 dias de jejum, não pode ir com a gente. Barnabé, que era o cara mais experiente. Que isso, Paulo? Fica frio. Não tem conversa. Reino de Deus é assim, assim. Barnabé, Paulo, aí está sendo o seu lado farisaico, Paulo. Está sendo legalista, Paulo. É o teu temperamento. Não interessa, não vai. Então tá, então você vai e eu continuo com o João Marcos. Tá bom, tudo bem. Cheio de hormônio, Paulo. Mas um dia os hormônios... E Paulo se viu preso, doente e sozinho. Aí você lê o texto, dá quase vontade de chorar. Só Lucas ficou comigo. Todos me abandonaram. Claro! Um cara duro como aquele. Outro dia eu estava orando ao Senhor. Falei, puxa, Senhor, a igreja está crescendo, né? Aí Deus falou assim, puxa, vamos ter que ampliar o salão. Há muito tempo que nós não temos esse crescimento numérico na igreja. Ele falou assim, é verdade. E eu falei assim, Senhor, o Senhor lembra? Aí Deus falou assim, de quê? Quando você estava lá no quarto do hospital, seu sogro já estava quase morrendo. Eu falei, puxa, você tem tempo, 2001. Você lembra da noite que você passou ao lado do seu sogro, numa noite, no ano novo? Eu falei, lembro. Seu sogro estava lá doente, estava quase em estado terminal, estava você, sua esposa, suas filhas e sua sogra. Eu falei, lembro. Você lembra quando você orou para mim? Eu falei, mais ou menos. Então vou te refrescar a memória. Você orou assim dizendo, eu não aguento mais ter 70 discípulos. Quando é que eu vou passar dos 70? Isso Deus falou comigo ontem. 2014, 13 anos depois. Márcio, você está passando dos 70. Eu falei, é verdade, Senhor, isso é bom. Claro, é o Senhor que está fazendo isso. Não, é porque você deixou de ser um cavalo. É que você parou de ser um ignorante, um duro. Você parou de maltratar as ovelhas. Você parou de ser radical com todo mundo. Você parou de dar patada nas pessoas. Você passou a respeitar as pessoas. Você passou a trabalhar para que as pessoas apareçam. Você era um cara bombril, meu amigo. Você tinha que estar em todas as reuniões. Ontem eu não estava na vigília. Me sentindo culpado. Se fosse há 11 anos atrás, Gessimar, olha só, eu sei que é aniversário de casamento, mas olha só, eu tenho uma responsabilidade. Eu não posso deixar de ir à igreja, senão o que o povo vai pensar?
Aí eu botava esse jugo sobre a minha vida e botava esse jugo sobre a vida dos outros. Hoje já reconheço, tem a pastora Sônia, melhor do que eu. Amém? Ela, por exemplo, fez uma coisa aqui que eu podia fazer ou não, mas onde eu estava ela não podia me substituir. Estão entendendo, queridos? Nós somos algumas coisas, nós somos insubstituíveis. Não concorda? Algumas coisas nós somos insubstituíveis. Ninguém vai poder estar no teu lugar, cara. A gente tem que aprender essas coisas. A igreja vai crescer porque o pastor cresceu. A igreja vai crescer porque o pastor decidiu deixar Deus à frente. O seu grupo familiar vai crescer quando você deixar de ser ignorante, quando você deixar de ser, sabe, um bruto, e passar a ser uma pessoa que respeita, que considera, que pega o manto sacerdotal e vai buscar a direção de Deus. Deus trata conosco. Eu não quero terminar sozinho numa prisão doente, queridos. Eu quero terminar meus dias vendo que a obra do Senhor multiplicou. Eu quero terminar meus dias sabendo que a visão dos trilhos está em todo o Brasil e até outros lugares do mundo. Eu quero ver a glória de Deus encher toda a terra. Aí Paulo chega no final da vida dele, cai a ficha, né? Não precisa chegar no final da vida, né? Mas Paulo era muito duro. E o que ele lançou voltou para ele. Aí Paulo fala assim: manda vir a mim João Marcos. Que vergonha, né? Aquele que ele expulsou, aquele que ele rejeitou, aquele que ele foi duro e radical, agora ele estava mandando chamar, porque ele fala assim: porque ele me é muito útil. Ó. Quantas pessoas você escorraçou? Queridos, eu conheço pastor, queridos, eu fiz parte de uma igreja que, se o pastor daquela igreja não tivesse escorraçado as pessoas que Deus estava levantando, hoje essa igreja seria uma das maiores igrejas do mundo. Mas o pastor é muito ignorante. Então, quer dizer, nós precisamos aprender que quando nós somos ignorantes, duros, nós perdemos coisas. Nós perdemos tempo. Nós perdemos pessoas que nos amam. Que Deus está levantando para nos abençoar, para nos dar vitória. Davi mentiu, Davi foi X9, Davi aceitou a migalha do inimigo, e o que ele ganhou com isso? Qual foi o que Davi colheu? Uma família sequestrada. Hoje você precisa tomar uma posição contra a mentira na sua vida. Amém? Amém, queridos? Amém. O que você tem construído na sua vida hoje que foi construído com mentira? Hoje você vai começar a ouvir a voz de Deus a respeito dos inimigos da tua casa. Quais são os inimigos da tua casa? Por onde eles estão entrando? Hoje você vai começar a perseguir aqueles que sequestraram a tua família. Hoje você vai começar a perseguir aqueles que sequestraram os teus sonhos. Hoje você vai começar a perseguir aqueles que sequestraram o teu futuro. Você vai alcançá-los e você vai dizer: devolvam aquilo que é meu. Eu não sei o que Satanás roubou de você e não quero saber os motivos. Mas hoje o Senhor está devolvendo o manto para você, de autoridade, para fazer como Davi, ouvir Deus, se arrepender e usar as tuas últimas forças. Eu sei que você está cansado. Eu sei que você está estressado. Mas você ainda tem forças para atravessar aquele ribeiro, entrar no território do inimigo e trazer aquilo que Satanás roubou para você novamente. Hoje é dia de tomar a tua família de volta. Posso ouvir um amém, queridos? Amém. Amém? De você tomar o que Satanás levou, os teus bens, teus sonhos, tua saúde, tua paz. Amém? Vamos ficar de pé.